Naquela época, morreu Naor, filho de Serugue, no ano 49 da vida de Abraão, filho de Terá. E os 50 anos da vida de Abraão, filho de Terá, saiu da casa de Noé e foi para a casa de seu pai. E Abraão conhecia o Senhor, e ele seguia os seus caminhos e as instruções. E o Senhor, seu Deus, estava com ele. Terá, seu pai, era naqueles dias ainda capitão do exército do rei de Nimrod, e ainda seguia deuses estranhos. Era idólatra. E Abraão foi à casa de seu pai e viu 12 deuses ali, cada um em seu templo. E a ira de Abraão se acendeu quando viu estas imagens na casa de seu pai. E disse a Abraão: enquanto o Senhor vive, estas imagens não ficarão na casa do meu pai. Assim fará o Senhor que me criou, e dentro de 3 dias, se eu não as quebrar. Se dentro de 3 dias eu não as quebrar. E Abraão afastou-se delas, e sua ira ardeu dentro dele. E Abraão apressou-se e saiu naquele aposento para o pátio exterior da casa de seu pai, e encontrou seu pai sentado no pátio e todos os seus servos com ele. E Abraão sentou-se diante dele. E Abraão perguntou a seu pai: Pai, diz-me onde está Deus, que criou os céus e a terra e a todos os filhos dos homens na terra, e que criou a ti e a mim? E Terá respondeu a seu filho Abraão: eis que os que nos criaram estão todos conosco na casa. E disse Abraão a seu pai: Senhor meu, mostra-me isso, peço-te. E Terá levou Abraão para o aposento do pátio interior. E Abraão viu, e eis que toda a sala estava cheia de deuses, de madeira e pedra, 12 grandes imagens e incontáveis outras menores. E Terá disse a seu filho: eis que estes são os que fizeram tudo o que vês na terra, e que me criaram, e a ti, e a toda a humanidade. E Terá se curvou diante dos seus deuses, e se afastou deles. E Abrão, seu filho, se afastou com ele. E quando Abrão se afastou deles, foi ter com a sua mãe e sentou-se diante dela. E disse a sua mãe: eis que meu pai me mostrou os que fizeram os céus e a terra, e todos os filhos dos homens. Agora, pois, apressai-vos e buscai um cabrito de rebanho, e fazei dele carne saborosa, para que eu leve aos deuses de meu pai, como oferta para eles comerem. Talvez assim eu possa me tornar aceitável para eles. E a sua mãe o fez, trouxe um cabrito, e fez uma carne saborosa, e levou para Abrão. E Abrão pegou a carne saborosa da sua mãe, e levou diante dos deuses de seu pai, e se aproximou deles para que eles pudessem comer. E Terá, seu pai, não sabia disso. E Abrão viu no dia em que estava sentado entre eles que eles não tinham voz, nem ouvidos, nem movimento, e nenhum deles podia estender a mão para comer. E Abrão zombou deles e disse: certamente a carne saborosa que preparei não lhes agradou, ou talvez fosse muito pouco para eles, e por isso não comeram. Portanto, amanhã prepararei uma carne fresca e saborosa, melhor e mais abundante do que esta, para que possa ver o resultado. Foi no dia seguinte que Abraão orientou a mãe sobre a carne, e a sua mãe arranjou 3 belos filhos do rebanho, e ela fez deles uma excelente carne saborosa, como seu filho gostava, e ela entregou a seu filho Abrão, e Terá, seu pai, não sabia disso. E Abraão tomou a carne saborosa da sua mãe e levou-a aos deuses de seu pai, no aposento. Aproximou-se deles para que comessem e colocou diante deles. E Abrão se sentou diante deles o dia todo, pensando que talvez eles pudessem comer. E Abrão os viu, eis que eles não tinham nem voz,
nem ouvidos, e nenhum deles estendeu a mão para comer a carne. E na tarde daquele dia, naquela casa, Abraão estava vestido com o Espírito de Deus. E ele gritou: ai de meu pai e dessa geração perversa, cujos corações são todos predispostos à vaidade, que servem a estes ídolos de madeira e pedra, que não podem comer, cheirar, ouvir nem falar, que tem boca sem fala, olhos sem visão, ouvidos sem escuta, mãos sem sentimento e pernas que não podem se mover. Como eles são aqueles que os fizeram e que creram neles. E quando Abraão viu todas essas coisas, a sua ira se acendeu contra seu pai, pegou uma machadinha, foi ao aposento dos deuses e quebrou todos os deuses de seu pai. E quando terminou de quebrar as imagens, pôs a machadinha na mão do grande Deus, que estava ali diante deles, e saiu. E Terá, seu pai, voltou para casa, porque ouvira perto da porta o som do golpe da machadinha. Então Terá entrou em casa para saber do que se tratava. E Terá, tendo ouvido o ruído da machadinha na sala de imagens, correu para lá e encontrou Abrão saindo. E Terá entrou no aposento e encontrou todos os ídolos caídos e quebrados, e a machadinha na mão do maior, que não foi quebrado. E a carne saborosa que Abrão seu filho tinha feito ainda estava diante deles. E quando Terá viu isto, sua ira se acendeu muito, e ele apressou-se e saiu do aposento para ir atrás de Abrão. E encontrou Abrão, seu filho, ainda sentado na casa, e perguntou-lhe: o que fizeste com os meus deuses, aos meus deuses? E Abrão respondeu a Terá, seu pai, e disse: não é assim, meu senhor, porque eu levei carne saborosa diante deles, e quando cheguei perto deles com a comida para que eles pudessem comer, todos de uma vez estenderam as mãos para comer antes que o grande fizesse o mesmo. E o grande viu as ações que tiveram diante deles, a sua ira se acendeu violentamente contra eles, e ele tomou a machadinha que existia na casa, foi até eles e os quebrou. Eis que a machadinha ainda está em sua mão, como pode ver. E a ira de Terá se acendeu contra o seu filho Abrão, quando falou isso. E Terá disse a Abrão, a seu filho, em sua ira: que história é essa que contaste? Tu falas mentira para mim? Existe nesses deuses espírito, alma ou poder para fazer o que tudo o que me disseste? Não são madeira e pedra? Eu mesmo não os criei, e podes falar tais mentiras, dizendo que o grande Deus que estava com eles os feriu? Foi tu que os colocou a machadinha em suas mãos, e depois disso que ele os feriu. E depois disse que ele os feriu. Respondeu Abrão a seu pai: como pode servir a estes ídolos nos quais não há poder para fazer coisa alguma? Pode esses ídolos em que tu confias te salvar? Eles podem ouvir as tuas orações quando clamares por eles? Te livrarão das mãos dos teus inimigos ou lutarão por ti as tuas batalhas contra os teus inimigos, para que sirva a madeira e pedra que não pode falar nem ouvir? E certamente não é bom nem para ti, não é bom para ti, nem para os filhos dos homens que estão ligados a ti, fazer estas coisas. És tão tolo, tão imprudente, tão limitado, ou tão limitado de compreensão, para que sirvas a madeira e pedra e os siga dessa maneira. E esqueceu o Senhor Deus que fez os céus e a terra, que te criou na terra, e por isso se faz um grande mal sobre as tuas almas, por servires a pé de madeira? Nossos pais em tempos antigos não pecaram sobre este assunto, e o Senhor Deus do universo trouxe sobre eles as águas do dilúvio e destruiu toda a terra? E como podes continuar a fazer isto e servir a Deus de madeira e pedra, que não podem ouvir, nem falar, nem livrar de opressão, trazendo assim sobre ti a ira do Deus vivo, do Deus do universo? Agora, pois, meu pai, se abstém disso, e não traga mal sobre a tua alma e as almas da tua família. E Abraão saltou diante de seu pai, tomou a machadinha
do ídolo maior com o qual Abraão os quebrou e depois fugiu. E Terá, tendo vendo tudo que Abraão fizera, saiu da sua casa e foi ao rei. Apresentou-se a Nimrode e se postou diante deles, e se curvou diante do rei. Então o rei disse: Que queres? E ele disse: Rogo-te, meu senhor, que me ouças. Há 50 anos nasceu-me um filho. E assim fez com os meus deuses, e assim falou. Agora, pois, meu senhor e rei, ordena-lhe que ele venha diante de ti e julgue segundo a lei, para que seja livrado do seu mal. E o rei enviou 3 homens dentre os seus servos, e eles levaram Abrão ao rei. E Nimrode e todos os seus regentes e servos estavam naquele dia sentados diante dele, e Terá sentou-se também diante deles. E disse o rei a Abrão: Que é isto que fizeste teu pai e a seus deuses? E Abraão respondeu ao rei nas palavras que falou seu pai, e disse: O grande Deus que estava com eles na casa fez a eles o que ouviste. Então disse o rei a Abraão: Porventura teriam poder para falar, comer e fazer o que disseste? E respondeu Abraão ao rei: E se não há poder neles, por que serves e fazes os filhos dos homens errarem através de sua insensatez? Imaginas que te podem livrar ou fazer qualquer coisa, pequena ou grande, para que o sirvas? E por que não aprecia o Deus de todos o universo, que te criou e cujo poder está a vida e a morte? Ó rei insensato, ingênuo e ignorante, ai de ti para sempre. Pensei que ensinaste a teus servos o caminho correto, mas não o fizeste, e sim encheu toda a terra com os teus pecados e com os pecados do teu povo que seguiram os teus caminhos. Não sabeis ou não ouviste falar que este mal que fazeis aos nossos antepassados pecaram neles nos dias antigos, e o Deus eterno trouxe sobre eles as águas do dilúvio e destruiu todos, e também destruiu toda a terra por isso? E tu e teu povo insurgem agora e fazem semelhante obra, a fim de atrair a ira do Senhor Deus do universo e trazer o mal sobre ti e sobre toda a terra? Agora, pois, desfaz esta maldição que tu fazes e serve ao Deus do universo, já que a tua alma está em suas mãos, e então tudo ficará bem contigo. E se o teu coração perverso não ouvir as minhas palavras para te fazer abandonar os teus maus caminhos e servir ao Deus eterno, então morrerás com vergonha nos últimos dias, tu, o teu povo e todos os que estão ligados a ti, por ouvir as tuas palavras ou andar nos teus maus caminhos. E quando Abrão parou de falar diante do rei dos regentes, Abrão ergueu os olhos aos céus e disse: Senhor, vê todos os ímpios e os julgarás. O Senhor vê todos os ímpios e os julgarás. E os julgará. E ouvindo o rei as palavras de Abrão, ordenou-lhe que fosse preso. E Abrão ficou 10 dias na prisão. Naqueles dias, o rei ordenou que todos os reis, regentes, governadores de diferentes províncias e os sábios fossem até dele, e eles se sentaram diante dele, e Abraão ainda estava na prisão. E disse o rei aos regentes e aos sábios: Ouviste o que Abraão, filho de Terá, fez ao seu pai? Assim fez ele, e eu ordenei que ele fosse trazido diante de mim. E assim ele falou, e o seu temperamento não deteve, nem se afetou na minha presença. E eis que agora ele está confinado na prisão. E, portanto, devemos decidir qual julgamento é devido a este homem que insulta o rei, que falou e fez todas as coisas que ouviste. E todos responderam ao rei: O homem que insulta o rei deve ser enforcado em uma árvore. Mas, tendo feito todas as coisas que ele fez, tendo desprezado os nossos deuses, ele deve, portanto, ser queimado até a morte, pois esta é a lei que diz respeito a este assunto. Se o rei assim desejar, ordene que os meus servos acendam uma fogueira dia e noite em tua fornalha de tijolos, e então lançaremos este homem nela. E o rei assim o fez, e ordenou a seus servos que preparassem uma fogueira durante 3 dias e 3 noites na fornalha do rei,
que fica em Ur dos Caldeus. E o rei ordenou que retirasse Abrão da prisão e o levasse para ser queimado. E todos os servos, regentes, senhores, governadores e juízes do rei, e todos os moradores da terra, cerca de 900 mil homens, ficaram diante da fornalha para ver Abrão. E todas as mulheres e crianças se apinhavam sobre os telhados, torres, para ver o que estava acontecendo com Abrão, e todos ficavam juntos à distância, e não sobrou um homem que não viesse naquele dia para observar a cena. E quando Abrão chegou, os sacerdotes do rei e os sábios viram Abrão e clamaram ao rei, dizendo: Nosso soberano Senhor, certamente este é o homem que nós sabemos ter sido o filho em cujo nascimento e a grande estrela engoliu as outras 4 estrelas, sobre a qual informamos ao rei há 50 anos. Eis que agora seu pai transgrediu os teus mandamentos e zombou de ti, trazendo outro filho, ao qual mataste. E quando o rei ouviu as suas palavras, ficou muito irado e ordenou que Terá fosse levado diante dele. E o rei disse: Ouviste o que os sacerdotes falaram, dizendo verdadeiramente como foste, e se disseste a verdade, será absolvido. E vendo que a ira do rei se acendeu tanto, Terá disse ao rei: Meu senhor e rei, tu tens ouvido a verdade, e o que os sábios disseram é correto. E o rei disse: Como podes fazer isso, transgredir as minhas ordens e dar-me um filho que não geraste e receber o pagamento por ele? E Terá respondeu ao rei: Porque os meus sentimentos de afeição foram dirigidos ao meu filho naquele momento, e tomei um filho da minha serva e os trouxe ao rei. E o rei disse: Quem te aconselhou a isso? Diga-me, senão não me esconda nada, então tu não morrerás. E Terá ficou muito aterrorizado diante do rei e disse: Foi Harã, meu filho, mais velho, que me aconselhou. E Harã tinha naqueles dias que Abraão nasceu 32 anos de idade. Mas Harã não aconselhou o pai a nada, pois Terá disse isso ao rei para livrar sua alma do rei, pois temia muito, e disse o rei a Terá: Harã, teu filho, que te aconselhou, morrerá na fogueira com Abraão, pois a sentença de morte está sobre ele por ter se rebelado contra o desejo do rei ao fazer isso. E Harã naquela época sentiu-se inclinado a seguir os caminhos de Abraão, mas manteve esse sentimento dentro de si. E disse Harã em seu íntimo: Eis que agora o rei tomou Abrão por causa dessas coisas que Abraão fez. Acontecerá que, se Abraão prevalecer sobre o rei, eu o seguirei. Mas se o rei prevalecer, eu seguirei o rei. Ixi, ficou morno. Ficou neutro. E quando Terá falou isso ao rei sobre Harã, seu filho, o rei ordenou que Harã fosse preso com Abrão. E trouxe ambos, Abrão e Harã, seu irmão, para os lançarem no fogo. E todos os habitantes da terra, e os servos, e os regentes do rei, e todas as mulheres e crianças estavam ali, diante deles naquele dia. E os servos do rei tomaram Abrão e seu irmão, e despojaram-lhe de todas as suas roupas, exceto as vestes inferiores, as cuecas. E amarraram-lhe nas mãos e os pés com cordas de linho, e os servos do rei que se levantaram e lançaram na fornalha. O Senhor amava Abrão e teve compaixão dele, e o Senhor desceu e livrou Abrão do fogo, e ele não foi queimado, mas todas as cordas com que amarraram foram queimadas. Enquanto que Abrão sobrevivia e andava ao redor do fogo, Harã morreu quando lançaram no fogo. Ele foi queimado em cinzas, porque seu espírito não era perfeito aos olhos do Senhor. E aqueles que o lançaram no fogo tiveram a chama da fogueira se espalhando sobre elas, e eles foram queimados, e 12 deles morreram. E Abrão andou no meio do fogo por 3 dias e 3 noites. Todos os servos do rei viram andando no fogo. Eles foram dizer ao rei: Eis que vimos Abrão andando no meio do fogo, e mesmo as suas vestes inferiores que ele usava não estão queimadas, mas o cordão com o qual ele foi amarrado está queimado. E quando o rei ouviu suas palavras, seu coração enfraqueceu, ele não acreditou neles. Então ele mandou outros regentes fiéis para tratar desse assunto. E eles ficaram e contaram ao rei. E o rei se levantou para ir vê-lo e viu Abrão andando de um lado para o outro no meio do fogo. E viu o corpo de Harã queimado. E o rei se surpreendeu muito. E o rei ordenou que Abraão fosse tirado do fogo. E os seus servos aproximaram-se para retirá-lo, mas não podiam,
pois o fogo estava muitíssimo próximo, as chamas da fornalha avançavam sobre eles. E os servos do rei fugiram dali, e o rei os repreendeu, dizendo: apressai-vos e trazei Abraão para fora do fogo, então vós não morrereis. E os servos do rei se aproximaram novamente para retirar Abraão, e as chamas alcançaram sobre eles e queimaram seu rosto, de forma que 8 deles morreram. E quando o rei viu que seus servos não podiam se aproximar do fogo para que não fosse queimado, o rei clamou a Abraão: ó servo do Deus que está nos céus, sai do meio do fogo e vem para cá diante de mim. E Abraão deu ouvidos ao rei, saiu do fogo e se apresentou diante dele. E quando Abraão saiu, o rei e todos os seus servos viram Abraão se aproximar do rei, com as suas vestes de baixo, pois essas não foram queimadas. Mas o cordão com que estava amarrado, esse sim foi queimado. E o rei disse a Abraão: como é que não fosse queimado no fogo? E disse Abraão ao rei: o Deus do céu e da terra, em quem confio, e quem tem todas as forças, livrou-me do fogo em que me lançaste. E Arã, irmão de Abraão, foi reduzido a cinzas. Procuraram por seu corpo e ele descobriram que estava destruído. E Arã tinha 82 anos quando morreu no fogo de Ur dos caldeus. E o rei regente, habitantes da terra, vendo que Abraão fora salvo do fogo, curvaram-se diante de Abraão. Respondeu-lhe Abraão: não vos curveis diante de mim, mas inclinai-vos diante de Deus do mundo que vos criou, servindo e seguindo seus caminhos, porque ele foi quem me livrou desse fogo. E é ele quem criou as almas e os espíritos de todos os homens, e formou o homem no ventre da sua mãe, e o trouxe para o mundo. É ele quem livrará os que nele confiam de todo sofrimento. Vou ler novamente esse versículo, porque esse versículo é muito pré-existente. Respondeu-lhe Abraão: não vos curveis diante de mim, mas inclinai-vos diante do Deus vivo, do Deus do mundo que vos criou, servindo e seguindo seus caminhos, pois foi ele quem me livrou desse fogo. É ele quem criou as almas. Primeiro ele criou as almas, criou os anjos e os espíritos de todos os homens. Formou o homem do ventre de sua mãe. Então ele criou, aí forma o homem, coloca o que ele criou dentro do ventre da sua mãe. E trouxe para o mundo, e é ele quem livrará para os que nele confiam de todo sofrimento. Amém. E tudo isso parecia muito maravilhoso nos olhos do rei e dos regentes, que Abraão fora salvo no fogo e que Arã fora queimado. E o rei deu a Abraão muitos presentes e deu-lhe seus 2 servos principais da casa do rei. O nome de um era Uri e o nome de outro era Eliezer. E todos os reis, regentes e servos deram a Abraão muitos presentes de prata, ouro, pérola, e o rei e seus regentes pediram para partir, e ele foi em paz. E Abraão saiu da terra do rei em paz, e muitos dos servos do rei o seguiram, a cerca de 300 homens se juntaram a ele. E Abraão naquele dia foi para a casa de seu pai, ele e seus homens que o seguiram, e Abraão serviu ao Senhor Deus todos os dias da sua vida, e andou nos seus caminhos e seguiu a sua lei. E desde aquele dia, Abraão influenciou o espírito dos filhos dos homens para servir ao Senhor. E naquela época, Naor e Abrão tomaram para si esposas, e as filhas de seu irmão Arã, e a esposa de Naor era Milca, e o nome da sua esposa de Abrão era Sarai. E Sarai, esposa de Abrão, era estéril. Ela não teve descendência naqueles dias. E no final de 2 anos da saída de Abraão do fogo, isto é, no ano 52 de sua vida, eis que o rei Nimrod estava sentado em Babel, no trono, e adormeceu, e sonhou que ele estava junto às suas tropas e bandos em um vale de frente à fornalha do rei. E erguendo os olhos, viu um homem à semelhança de Abrão, e que saiu da fornalha após diante do rei com a sua espada, e saltou para o rei com a sua espada, e o rei fugiu dele, pois estava com medo. Enquanto ele corria, o homem atirou um ovo na cabeça do rei, e o ovo se transformou no grande rio. E o rei sonhou que todas as suas tropas afundaram naquele rio e morreram, e o rei fugiu, com 3 homens que estavam diante dele, e conseguiu escapar. E o rei olhou para estes homens, e eles foram vestidos com trajes opulentos, como as vestes dos reis, e tinham a aparência e a majestade dos reis. Enquanto eles corriam,
o rio novamente se transformou em um ovo diante do rei. E saiu do ovo um pássaro jovem que se postou diante do rei, voou na direção da sua cabeça e lhe arrancou o olho. E o rei se entristeceu. Observa bem, gente, arrancou o olho. É por isso que eles fazem muita menção ao olho de Panda, ao olho de Horus. Eles estão falando agora de Nimrod. Nimrod teve um olho arrancado. Então tudo isso arremete ao conto mitológico. E os senhores do mundo, os controladores, as sementes da serpente, elas fazem muito isso com seus atores, músicos, cantores, líderes religiosos, né? Mostrarem um olho só, apontarem para a ideia do olho de Horus, do olho único, e fazerem mensagens subliminares voltadas para a ideia de um olho só. E o rei se entristeceu com a visão, despertou seu sono e seu espírito se cogitou. Ele sentiu um grande terror. E pela manhã, o rei levantou do seu sofá com medo e ordenou que todos os magos e sábios comparecessem diante dele quando o rei relatou seu sonho a eles. E um servo sábio do rei, cujo nome era Anuque, respondeu ao rei: isto não é outra coisa, senão o mal de Abraão e de sua descendência que brotará contra o meu senhor e o rei nos dias vindouros. Eis que virá o dia em que Abraão e sua descendência e os filhos de sua família lutarão contra o meu rei e ferirão todos os exércitos de tropas do rei. E quando o que disseste a respeito dos 3 homens que viste como ti mesmo que escaparam, isso significa que só tu escaparás com 3 reis dos reis da terra que estarão contigo em batalha. E o que viste do rio que se formou em um ovo como de início e o passo jovem que arrancaram os teus olhos, isso significa nada mais do que a descendência de Abraão que matará o rei nos dias vindouros. Este é o sonho do meu rei, esta é a sua interpretação e é o sonho verdadeiro. A interpretação que o teu servo te deu é correta. Agora, pois, ó meu rei, certamente sabe que já faz 52 anos que os teus sábios viram isto no nascimento de Abraão. E se o meu rei permite que Abraão viva na terra, será para a ruína de meu senhor e rei. Durante todos os dias em que Abraão viver, nem tu, nem o teu reino serão mantidos, pois isso foi sabido anteriormente, no seu nascimento. E por que o meu rei não mata, para que o seu mal seja guardado de ti nos dias vindouros? E Nimrod ouviu Anuque e enviou alguns de seus servos, em segredo, para apanhar Abraão e levá-lo diante do rei, para sofrer e morrer, para sofrer a morte. E Eliezer, servo de Abraão, que o rei lhe tinha dado, estava naquele momento na presença do rei, e ele ouviu que Anuque havia aconselhado ao rei, e que ele decidira causar a morte de Abraão. E Eliezer disse a Abraão: apressa-te e salva a tua alma, para que ele não morra na mão do rei, pois assim ele viu em um sonho a teu respeito, e assim Anuque o interpretou, e assim também Anuque aconselhou o rei sobre ti. E Abraão ouviu Eliezer e correu para a segurança da casa de Noé e seu filho Sem. E ele se escondeu ali e encontrou abrigo, e os seus reis chegaram à casa de Abraão para procurá-lo, mas não puderam encontrá-lo. E eles procuraram por todo o território, mas eles não foram encontrados. E procuraram em todas as direções, mas não o encontraram. E quando os servos do rei não puderam encontrar Abraão, voltaram para o rei. Mas a ira do rei contra Abraão tinha diminuído, já que eles não encontraram, e o rei tirou de sua mente este assunto sobre Abraão. E Abraão ficou escondido na casa de Noé por 1 mês, até que o rei esquecesse este assunto. Mas Abraão não tinha medo do rei. E Terá foi ver Abraão, seu filho, secretamente, na casa de Noé. E Terá era muito importante aos olhos do rei. Disse Abraão a seu pai: não sabes que o rei pensa em matar-me e aniquilar meu nome da terra por recomendações de seus conselheiros perversos? Que, pois, tens aqui, e o que tens nessa terra? Levanta-te para juntos para a terra de Canaã, para que sejamos salvos da sua perseguição, para que não morras também por ele nos dias vindouros. Não sabes ou não ouviste falar que não é por amor que Nimrod te dá toda a honra, mas é que somente para o benefício dele que ele te concede todo este bem? E se ele te fizer um bem maior, certamente isto é apenas vaidade do mundo, pois farturas e riquezas não podem servir em tempos de ira e de ódio. Agora, pois, ouviu a minha voz,
e vamos para a terra de Canaã, fora do alcance da ofensa de Nimrod, e servirás ao Senhor que te criou na terra, e te farás bem. Joga fora todas as coisas vãs que segues. E Abraão parou de falar quando Noé e seu filho Sem disseram a Terá: verdadeira é a palavra que Abraão te disse. E Terá ouviu seu filho Abraão e fez tudo o que Abraão disse, porque isto era do Senhor, para que o rei não causasse a morte de Abraão. Amém, meus irmãos? Shalom, shalom. No próximo vídeo a gente continua a leitura. Um abraço.